O All News voltando do intervalo e agora com notícia importante vinda dos Estados Unidos do governo Donald Trump. Donald Trump começou a expulsar e prender imigrantes e as organizações jurídicas já estão reagindo. O que está acontecendo por lá? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escalou ações para coibir a presença de imigrantes no país. Já anunciou mais de 500 prisões e centenas de deportados em 4 dias de governo. Está enfrentando também repercussões que colocam obstáculos em algumas de suas promessas que vão contra a Constituição. Vamos entender o que está acontecendo. Um juiz bloqueou temporariamente medida de Trump que visava restringir a cidadania por nascimento. O juiz federal John Cognor considerou a tentativa de eliminar o direito à cidadania no nascimento como flagrantemente inconstitucional, atendendo ao pedido de 4 estados. Procuradores e grupos ativistas também se mobilizaram contra a medida. Representantes judiciais de 22 estados, incluindo Nova Jersey e Connecticut, além de grupos como a American Civil Liberties Union, levaram a questão à justiça. Segundo esses estados, a mudança causaria reinterpretação na 14ª emenda da Constituição. Foi o primeiro revés judicial enfrentado pelo presidente em seu 2º mandato. Trump afirmou que vai recorrer da decisão. O presidente assinou decretos de emergência nacional relacionados à migração assim que assumiu a presidência. Anunciou o envio de tropas à fronteira sul e disse que deportaria milhões. O serviço de imigração foi denunciado por prefeitos. Então tá aí, já está sendo anunciada mais de 500 prisões e centenas de deportações. Thales, o que a gente percebe que está acontecendo nos Estados Unidos, pelo menos eu tinha essa sensação de que Donald Trump ia assumir muito sem nenhum tipo de amarra, porque ele tem o Congresso todo, a Câmara e o Senado, ele tem a Suprema Corte, extremamente trumpista, mas ele está sentindo ali, na verdade o que está acontecendo é uma barreira dos estados, porque os Estados Unidos são uma federação no seu sentido mais amplo, no sentido mais forte, e os estados estão entrando na justiça contra ele e não vai até o Supremo, né? Os juízes de primeira instância já estão entrando com medidas e barrando algumas das iniciativas dele. Você está certa, ele vai ter uma resistência dos estados, mas ele está tendo uma resistência maior do que esperava na justiça. Realmente, boa parte dos ministros da Suprema Corte os juízes da Suprema Corte são indicados por ele, são conservadores, ainda não mostraram se são trumpistas. Quer dizer, eles são conservadores, mas algumas decisões têm mostrado que eles são também ministros que seguem a Constituição. Então vai ter que ver ainda como é que vai ser o caso dos imigrantes agora. Se vai realmente mostrar que o Trump domina a Suprema Corte, não só tem problema nos estados, mas tem domínio na Suprema Corte, capaz de barrar os problemas nos estados, essas ações todas, ou se a Suprema Corte vai decidir algumas questões a favor dele, outras contra, sempre tendo como pauta a Constituição. Eu estou começando a ter dúvidas se, de fato, o Trump vai ter esse poder todo que ele está agora anunciando. Na verdade, o Trump é um negocista. Ele parte para a política como quem parte para negociar a venda ou a compra de um carro. Ele entra agressivamente, ou desmerecendo o carro que ele precisa comprar, ou supervalorizando o carro dele. Então ele diz, olha, eu sou forte, é o que ele está dizendo para o mundo. Eu sou forte, quem estiver contra mim vai apanhar. E está dizendo internamente também. Mas
É isso mesmo ou tem aí uma certa dose de blefe? Vamos ter que ver, ainda estamos nos primeiros dias e agora estão começando a aparecer as pessoas, as forças de resistência a ele. Josias, detalhando um pouco melhor a informação, as autoridades lá nos Estados Unidos prenderam 538 pessoas. Dezenas delas, centenas foram deportadas em aviões militares. Vocês estão vendo aí as cenas, né? Eles estão todos ali algemados, estão com correntes entrando dentro dos aviões militares. Foi um relatório divulgado na noite de ontem pela Casa Branca. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, vou até depois pedir ao pessoal para conferir se eu estou pronunciando certo. Ela disse no comunicado que essas pessoas presas eram imigrantes ilegais criminosos, aspas dela. Mas ela não especificou para onde os deportados foram enviados. O processo de deportação costuma ser demorado, né? E exige a existência prévia de acordos bilaterais. A gente não sabe se teve isso mesmo, né? Se teve todos esses procedimentos, mas vocês conseguem ver as cenas aí, né? Disso que está acontecendo. A reportagem hoje do New York Times afirma que o governo Trump concedeu a autoridades da Agência de Imigração dos Estados Unidos o poder de fazer deportações instantâneas. Então tá aí, ó, 538 pessoas, segundo esse levantamento, foram deportadas aí nos últimos dias pelo governo Trump, Josias. O Trump é um personagem cenográfico, né? Então há muito de cenografia na sua atividade política, na sua atuação política. Então é preciso ver nos próximos dias o quanto disso é efetivo, o quanto disso é cenografia. 538 imigrantes presos significa dizer que algum tipo de procedimento já havia contra eles. Isso não se formou, essa leva de potenciais prisioneiros, não se formou numa fila na Casa Branca porque o Trump chegou há 4 dias. Não. Havia processos, estavam em andamento, houve condenações e eles foram presos. A prisão nos Estados Unidos não significa a deportação automática. Ainda que a pessoa tenha cometido um crime nos Estados Unidos, a condenação de imigrantes ilegais, ela não necessariamente justifica a deportação. Pela lei há uma gradação. Então tem que ver o tipo de crime, a gravidade do crime, e só em alguns casos a extradição é prevista em lei. Então todos esses casos são casos de extradição. Foram para onde? Foram extraditados para onde? Há toda uma negociação. O governo norte-americano está informando, e parece que está realmente chegando, hoje no Brasil, um avião trazendo brasileiros deportados. O Joe Biden, na sua administração, mandou levas de brasileiros, deportou muitos brasileiros, mandou de volta para o Brasil. Isso tudo é precedido por uma negociação, porque o avião que vem dos Estados Unidos precisa entrar no espaço aéreo brasileiro, tem que ter uma autorização, tem que acertar o horário para prever a aterrissagem. Tem uma negociação entre governos que precede a deportação. E o Trump fez isso em 4 dias. Onde ele está mandando essas pessoas? Está mandando para a fronteira do México e empurra para dentro do México, não importa a nacionalidade. Então é preciso ver, é preciso filtrar essas informações e ver o que é real, o que é parcialmente verdadeiro e o que é 100% cenográfico. O Trump chegou com o objetivo de informar ao pedaço da sociedade americana que o apoiou, que tem pressa e que vai fazer o que prometeu na campanha. Agora é preciso ver se ele fará de fato, porque algumas decisões, algumas providências estão sendo derrubadas pelo próprio judiciário norte-americano. Há um juiz que derrubou decisão do Trump em relação a pessoas que nascem nos Estados Unidos, a quem ele desejava sonegar a nacionalidade americana, e está previsto na Constituição, e quem nasce lá é natural dos Estados Unidos e assim deve ser reconhecido. O juiz disse, olha, isso é inconstitucional, vai ter agora uma grande discussão que vai demorar tempo, né?
Então, como disse Raquel, é preciso ver o que há de cenografia nisso, mas impressionam os números, né? E é preciso filtrar esse noticiário, essas informações todas, para ver até que ponto o que é que está acontecendo de fato, né? 538 pessoas deportadas. Gente, rápido intervalo aqui no All News para quem está nos acompanhando na TV. Seguimos no YouTube, mas você que está na TV, espera, tem só um pouquinho de paciência que a gente já volta. Thales, e quem está nos acompanhando no YouTube, deixa eu só jogar mais uma informação. Aqui no Brasil, a Polícia Federal informou que um voo com deportados dos Estados Unidos chega hoje à noite em Belo Horizonte. Então, assim, vai também afetar diretamente os brasileiros que moram lá nos Estados Unidos, né? O Brasil vai começar a receber essas pessoas que estão sendo deportadas. Eu fico me perguntando se isso vai começar a gerar incidentes diplomáticos de alguma forma, porque tudo bem, elas estão sem documentação, estão sendo deportadas, mas é tão agressivo, né? O caso é o seguinte. Primeiro, ao que parece, o Josias tem razão, não houve tempo para esse tipo de decisão num assunto que tem que ser negociado, tem que ser estudado, tem que ser discutido. Então, esses poucos dias não deu para fazer esse tipo de levantamento com tantas pessoas. O que está ocorrendo é que, muito provavelmente, o Trump mandou reunir rapidamente os casos antigos, os casos que já estavam em tramitação com Biden, e colocou esses casos para o quê? Para o marketing dele. Essa foto, ela é terrível. Ela está mostrando os deportados como aqueles judeus tratados no nazismo, né? Indo em fila para fora. Num primeiro momento, o nazismo chegou a pensar em mandar para fora. Depois, não. Depois ele decidiu que era melhor matar, porque a ideologia era acabar com os judeus. Esse é o problema dessas teorias ultra radicais, né? Thales, a gente precisa voltar, mas eu vou retomar o seu comentário na TV também para que todo o nosso público possa ouvir. Só fechando aqui o sinal. O All News de volta aqui também na TV. Gente, a gente comentava no YouTube, eu acho o tema super importante, então queria retomar. Vai chegar no Brasil hoje à noite, segundo a Polícia Federal, o primeiro avião com deportados brasileiros. Vai chegar em Belo Horizonte. E estava comentando com o Thales, vou pedir para ele retomar o raciocínio para não ficar entrecortado. Depois também queria ouvir o Josias novamente. Sim, essas pessoas estão sem documentação, o Josias estava explicando, é um processo mais longo, a gente fica um processo mais delicado, parece que tem essa ordem executiva para que o Trump tenha força para fazer isso mais rapidamente, só que parece tudo muito violento, né? As pessoas ali algemadas, acorrentadas, imagens sendo divulgadas delas sendo colocadas dentro de um avião militar sem saber muito bem para onde estão sendo enviadas. E eu estava questionando o Thales se esse tipo de procedimento tão agressivo pode acabar causando algum tipo de atrito diplomático com outros países. Pois é, eu estava dizendo primeiro que essa foto é a foto que você está tratando prisioneiros de guerra, tá? O Hitler tratando os judeus, é uma foto extremamente agressiva e que parece uma peça de campanha do Trump. O Trump, na verdade, ao que parece, o Josias falou bem que não daria tempo nesses poucos dias para ele fazer o levantamento, fazer todos os trâmites para a deportação de 500 mil pessoas, como ele. Então não dá. O que provavelmente ele está fazendo é reunir às pressas os casos do Biden, que o Biden já estava deportando, os casos do Biden, e para fazer esse tipo de foto de campanha junto ao eleitorado dele. Aí estão chegando no Brasil agora, já na época do Biden, já chegaram alguns deportados e agora estão chegando outros.
provavelmente são casos que já vinham do caso do Biden. Mas a foto, a campanha em torno do inimigo, isso é que é trágico. É trágico por quê? Porque esse tipo de ideologia ultraconservadora, radical, como era o nazismo, como era o fascismo, esse tipo de ideologia, ela vive da produção de inimigos, de transformar os outros em inimigos e poder atiçar o ânimo das massas. Então, ele está aí transformando imigrantes em inimigos de guerra. Eles estão sendo tratados como inimigos de guerra. Essa é a questão. Josias, eu estava conversando outro dia com um especialista em relações internacionais que eu confio bastante, até escrevi uma coluna para o UOL sobre isso. O Trump, ele foi eleito para fazer duas coisas: controlar a inflação e garantir a segurança da população, porque eram essas duas brechas que o Biden não conseguia preencher. Inflação ele não vai conseguir controlar com a canetada. Ele pode xingar o Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, o quanto ele quiser. Segurança também não é algo que você consegue melhorar de uma hora para outra, mas você pode dar a falsa impressão se você eleger um inimigo. E aí ele criou toda essa história, ele está batendo na questão das gangues, do tráfico, daqueles remédios que vêm, cujo a matéria-prima vem da China, vem do México, e ele elegeu preconceituosamente um inimigo: os imigrantes. É isso que essa foto tem demonstrado. E ele vai adotando essa política, né, para poder dar essa sensação de que o comandante em chefe está agindo. A militarização da fronteira passa por isso, e agora essa onda de deportação de imigrantes. Será que ele consegue atingir o objetivo dentro da cabeça dos americanos? O Trump tem um tipo de eleitor que é propenso a acreditar em tudo que ele diz, né? Verdade ou mentira, o eleitor do Trump, o típico eleitor do Trump, acredita em tudo, né? Por isso ele capricha na cenografia, por isso ele aposta tanto na parceria com os CEOs, os donos das corporações digitais, das big techs, né? Ele quer campo livre para fazer essa sua política de comunicação, que é muito personalista, né? Agora, claramente, ele está jogando na cenografia para dar a estes primeiros dias de governo dele uma ideia de movimento, de grande energia. Ele acusava o antecessor de estar apático, de ter mergulhado os Estados Unidos na apatia, e agora ele diz: olha, somos grandes de novo, voltamos. Agora, se formos observar, essa implicância dos Estados Unidos com imigrantes, evidentemente não na forma como o Trump vocaliza, mas os Estados Unidos nunca foram lenientes em relação a imigrantes. Houve, esses números estão, em relação aos brasileiros, por exemplo, os números estão disponíveis nos arquivos da Polícia Federal. Só no ano passado foram deportados, ainda no governo Biden, 1.650 quase, 1.648, um número como esse, de brasileiros foram devolvidos, foram expulsos e mandados de volta. Os Estados Unidos deportaram desde 2020 7,6 mil brasileiros. Então, isso acontece rotineiramente. Tem uma operação, tem um modo de conduzir a deportação. Por isso a Polícia Federal tem os dados. Isso é feito, precedido de entendimentos entre os dois países. Olha, estamos mandando aqui pessoas que não têm condições de permanecer, foram apreendidos, sobretudo a maioria é apreendida ali na fronteira com o México. Ficam lá detidos, sob custódia, em centros de detenção, que existem lá na fronteira dos Estados Unidos com o México, e, vencida a fase de elaboração da papelada, são deportados. Então, brasileiros vieram. E tem curiosidades nesses arquivos da Polícia Federal. O período, se você considera de 2020 para cá, o período em que menos os Estados Unidos deportaram brasileiros ilegais de volta foi no governo do Trump, em 2020.
que foi o último ano do governo Trump. Em 2021, primeiro ano do governo Biden, foi o ano em que vieram mais brasileiros deportados dos Estados Unidos. Essas são estatísticas que estão aí disponíveis na Polícia Federal. Por isso é que está chegando hoje, a polícia informa, está chegando um novo avião. É um avião fretado pelo governo americano, que chega, vai pousar em Belo Horizonte. São muitos os mineiros que vão para os Estados Unidos para tentar a sorte, né? E está chegando esse avião, não, evidentemente, não foi a negociação para essa deportação, não foi feita em 4 dias de Donald Trump. Isso já estava encaminhado na gestão do Joe Biden, né? Então tem muito, como disse Raquel, tem muito de cenografia nisso, né? Então é preciso filtrar tudo, e o Trump realmente vai fazer um movimento, ele quer marcar essa nova gestão com esse lema dele de que vamos fechar as fronteiras, e está dando a isso um caráter emergencial, mas é preciso ver o que é que já estava pronto, disso tudo que está sendo anunciado, o que foi produzido agora, o que já estava em andamento, né? Agora, que ele vai implicar com imigrantes, vai, desde já estava fazendo isso na campanha. Falou que imigrante haitiano estava até comendo animal de estimação num determinado lugar nos Estados Unidos. Falou isso na campanha. Então, uma pessoa que fala isso, que imigrante está comendo gato de estimação lá, pode fazer qualquer coisa, né? E ele está fazendo qualquer coisa. E cabe a nós verificar o que foi feito agora, o que já vinha sendo encaminhado e o que há de cenografia nisso tudo. Exatamente, Josias. Para tentar nos ajudar a entender isso, se é cenografia, se é realidade, vamos receber o Maurício Moura, o professor Maurício Moura, economista, professor da Universidade George Washington.